Todo santo dia a gente vê uma verdadeira avalanche de artigos científicos e novos conjuntos de dados sendo publicados pelo mundo afora. É um volume tão massivo que, bom, se alguém tentasse ler tudo que sai só na sua área de especialização, provavelmente morreria de velhice antes de terminar a leitura da primeira semana. Nossa, com certeza. Aquele gargalo de antigamente não existe mais, né? Exato. O gargalo da ciência moderna não é mais a falta de informação, é, na verdade, o caos absoluto. É isso mesmo. Sabe aquela imagem bem clássica, super romântica da pesquisa? Aquela coisa de uma biblioteca silenciosa, onde se tem todo o tempo do mundo para ler e refletir. Aquela coisa de filme, né? Pois é, isso simplesmente deixou de existir. O cenário hoje é implacavelmente orientado por dados e é movido por uma velocidade absurda. Uhum. Então, o desafio central passou a ser a filtragem. Nem tudo que está lá disponível tem relevância real e, mais importante ainda, nem tudo é confiável, sabe? Certo. Vamos desempacotar isso, porque essa é exatamente a missão do nosso mergulho profundo de hoje. Nossa base de análise é uma compilação fantástica feita pelo professor José Peçanha. Um material excelente, diga-se de passagem. Totalmente. Ele meio que mapeou um verdadeiro kit de sobrevivência para a era da informação. A ideia aqui, para a nossa audiência, é entregar um mapa definitivo para encontrar, organizar e gerenciar dados. E tem uma citação de Miguel de Cervantes nesses materiais que serve perfeitamente como nosso ponto de partida. Ah, eu adoro essa citação. É muito boa, né? Ele diz: aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito. Só que o problema é que, bom, no universo digital, saber onde andar é o grande mistério da coisa. E essa é a regra de ouro. Para saber escrever e produzir qualquer tipo de conhecimento, é preciso ler intensamente. Não tem atalho. Não tem atalho nenhum. Mas não se pode ler de forma aleatória, tipo sair clicando em qualquer coisa. E é daí que surge a necessidade vital dos repositórios organizados. As famosas bases de dados bibliográficas. Isso, elas são os alicerces de qualquer investigação que se preze. E o que é fascinante aqui é não apenas a existência dessas bases, mas a profunda especialização que cada uma delas tem. Porque a gente não está falando de usar um motor de busca comum da internet, né? Aquele onde um artigo científico super complexo concorre por espaço com, sei lá, propaganda de sapato e blog de opinião. Nem pensar. Estamos falando de um ambiente de curadoria super rigorosa, onde existe um filtro prévio do que é ciência de verdade. Precisamente. E ao escolher uma base de dados, a pessoa precisa avaliar alguns critérios muito específicos, tipo, qual é a cobertura temática, a cobertura geográfica, como é a qualidade da indexação ali dentro. Se o acesso é aberto ou restrito a universidades, por exemplo. Exatamente. E a diversidade é imensa. A gente tem plataformas multidisciplinares que são gigantescas, como a ProQuest. Elas cobrem de tudo um pouco. E para o Brasil tem o banco de teses da CAPES, né? Sim, que é o coração da nossa produção acadêmica por aqui, focado muito em teses e dissertações. E eu imagino que, dependendo da área, esse funil de busca fique ainda mais estreito e muito mais preciso. Sem dúvida. Vamos pensar na economia, por exemplo. Uma investigação econômica bem feita precisa passar pelo REPEC. Geralmente o pessoal acessa isso pelo portal Ideias, que indexa milhões de itens bem específicos dessa área econômica. Entendi. Já na física ou na matemática, o ritmo de novas descobertas é tão alucinante que a comunidade simplesmente não pode esperar meses por uma publicação formal de revista. Demora muito, né? O processo de revisão. Demora demais. Então, o pessoal dessas áreas usa muito o A-Archive. É o grande lar dos pré-prints, aqueles artigos publicados antes da revisão por pares formal, só para acelerar o debate. Faz todo sentido. E a lista de bases de excelência não para por aí. Tem o SPEL e o Cielo. Super essenciais para a literatura nacional e da América Latina. Exato. Tem também o PubMed, que é o padrão ouro na área da saúde. E os gigantes globais, claro. O IEEE Explore para as engenharias, o Science Direct, Springer Link e o Scopus. É um arsenal formidável. Mas olha, sabe o que me vem à mente ouvindo tudo isso? O quê? Ter acesso a todas essas bases incríveis, sem saber como pesquisar direito, é meio como entrar num supermercado gigantesco, mas de olhos vendados, e tentar achar uma marca super específica de um azeite artesanal. Nossa, essa analogia do supermercado é perfeita.
Porque quem entra assim vai esbarrar em prateleiras, vai derrubar dezenas de produtos inúteis e provavelmente vai sair de lá com um vidro de vinagre achando que fez um ótimo negócio. Exato. A ferramenta só funciona se a instrução que a gente dá para ela for precisa. E a venda nos olhos no mundo da pesquisa é a falta de estratégia. Uhum. Não dá para simplesmente digitar uma frase solta como se fosse uma pergunta do dia a dia no celular e torcer para o algoritmo adivinhar o que a pessoa quer. É estritamente vital dominar os chamados operadores booleanos. Certo. São palavras bem simples, mas super poderosas. Coisas como and, or e not. Em inglês mesmo. Então, vamos traduzir isso para a prática do pessoal. Como é que esses operadores funcionam como filtros naquele nosso supermercado hipotético? Pense no operador and, o e, como uma exigência de interseção. Se a busca por sustentabilidade and agricultura, a base só vai devolver documentos que tenham obrigatoriamente esses dois termos juntos. Entendi. Então isso estreita bastante os resultados. Foca o olhar. Exatamente. Já o or, o ou, ele faz o oposto. Ele amplia a busca. É excelente para usar com sinônimos. Se a pessoa busca por sustentabilidade or conservação, qualquer artigo que tenha pelo menos um dos dois termos vai aparecer na lista. Ah, isso é ótimo. Evita que quem está pesquisando perca um artigo brilhante só porque o autor do texto preferiu usar uma palavra diferente para falar da mesma coisa. Pois é. E por fim, a gente tem um note que atua como um verdadeiro escudo protetor. Como assim? Ele exclui termos que acabam poluindo a busca. Vamos supor que o interesse da pesquisa é em baterias NOT-lítio. A base vai eliminar tudo que envolva a palavra lítio. Isso limpa o caminho para achar outras tecnologias. Fantástico. E além desses operadores, a gente usa também símbolos de truncagem e coringas, coisas como asteriscos ou pontos de interrogação. Para que servem esses símbolos? Eles são meio mágicos, sabe? Permitem buscar várias variações de uma raiz de palavra de uma vez só. Eles capturam plurais e derivados sem a pessoa precisar digitar cada variação uma por uma. E claro, tem o uso de aspas. O uso das aspas é aquele truque clássico que salva horas de vida, né? Ele garante que a expressão seja buscada na ordem exata. Exato. Mas sabe, o que mais me chama a atenção nisso tudo é que dominar esses operadores não é só aprender uma ferramentinha de tecnologia. É um baita exercício de lógica pura e de pensamento crítico. O problema de pesquisa antes mesmo de começar a ler. É sair de uma postura passiva para assumir o controle dos resultados, do idioma, da data, do tipo de documento. É pensar a estrutura antes de executar a ação. E essa precisão é o que garante a transição para a próxima etapa essencial da pesquisa. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, ler a teoria, entender a literatura toda e mapear os debates é maravilhoso. Sim, é base. Mas, em algum momento, toda a teoria precisa bater de frente com a realidade para ver se ela sobrevive. Ela precisa de validação empírica. E tem uma citação simplesmente monumental do W. Edwards Deming nos materiais que a gente analisou. Ele diz: sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Nossa, o Deming estava coberto de razão aí. E essa máxima meio que moldou a ciência contemporânea, sabe? Sem dúvida. A gente sai daquele reino seguro das palavras e das ideias teóricas e entra de cabeça no reino pragmático dos números brutos. E a grande questão passa a ser onde moram esses dados confiáveis. Exatamente. Onde a gente acha isso? Novamente, o cenário moderno oferece um banquete formidável. Para quem faz pesquisa social e macroeconômica focada no Brasil, a gente tem verdadeiros monumentos. Tem o IPEA-Data, do IPEA. Clássico. Tem o Sistema Gerenciador de Séries Temporais, o SGS, do Banco Central. Ele é a fonte definitiva para qualquer análise sobre estabilidade financeira, taxas de juros e tudo mais. E claro, a gente não pode de jeito nenhum deixar de falar do IBGE. Em qualquer discussão séria sobre o retrato do Brasil, o IBGE é quase onipresente. O IBGE é um tesouro nacional. Através de plataformas deles, como o Sidra e o portal IBGE Cidades, o nível de detalhamento que a gente consegue é simplesmente assombroso. E saindo do Brasil olhando para fora. Extrapolando nossas fronteiras, a gente conta com os microdados do World Bank para fazer comparações internacionais. Tem também o genial portal Our World in Data, que ajuda a construir perspectivas globais e históricas. Que é super visual também, né? Sim, os gráficos são incríveis. E voltando um pouco para o nível estadual,
temos instituições muito robustas, como a Fundação CIAD lá em São Paulo. Mas ter todas essas bases separadas acaba gerando um outro problema prático que é gigantesco, que é a dor de cabeça de tentar cruzar dados de instituições completamente diferentes, né? Ixi, nem me fale. É por isso que os agregadores modernos chamaram tanta atenção no material do professor. O portal Base dos Dados, por exemplo, parece estar mudando o jogo da acessibilidade no Brasil. A base dos dados é um exemplo excelente de como a tecnologia pode derrubar barreiras burocráticas. A proposta deles é centralizar dados de naturezas totalmente distintas num ambiente único e que já vem tratado. Já vim limpo. Isso. Dá para cruzar, por exemplo, informações da Receita Federal sobre imóveis rurais diretamente com os dados do sistema CEG, sobre emissões de gases de efeito estufa. Caramba! Dá para puxar as estatísticas de educação lá do MEC e logo na sequência acessar o catálogo de filmes do IMDb na mesma plataforma. Tudo formatado. Isso dialoga demais com o movimento global de portais de dados abertos governamentais, que focam muito na transparência. Sim, a gente tem portais como dados.gov.br lá no âmbito federal, né? E nas esferas locais também. O material que a gente estudou destaca o portal Data.Rio, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o portal de dados abertos do Estado do Rio. Só esse último hospeda mais de 329 conjuntos de dados. Tudo isso espalhado por 94 organizações diferentes, né? Exato. É uma verdadeira montanha de evidências ali, prontas para serem auditadas e analisadas por quem se interessar. Para a gente dar uma dimensão bem visual para a nossa audiência do quão granular isso pode ser, as anotações do professor trazem um exemplo focado na cidade de Arraial do Cabo, usando o IBGE Cidades. É um ótimo exemplo. E a gente não está falando de aproximações aqui. Em questão de segundos, constata-se lá que a população no censo de 2022 era exatamente de 30.986 pessoas. Com uma densidade demográfica cravada de 203,71 habitantes por quilômetro quadrado. Mas por que esse nível de detalhe importa tanto? Porque isso permite que qualquer investigação normalize as variáveis na mesma hora. Dá para comparar municípios minúsculos com metrópoles gigantes de uma forma proporcional e totalmente justa. É o que a gente chama de verdadeira democratização da estatística. Pensa bem, há algumas décadas, tentar conseguir a densidade demográfica atualizada de um município lá no interior e exigir envio de ofícios, cartas físicas ou visitas demoradas a arquivos públicos. Nossa, uma burocracia sem fim. Hoje, a barreira do acesso foi completamente implodida. Tá tudo a uns 3 cliques de distância do mouse. Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Manda. Porque tudo isso levanta um questionamento inevitável. Tudo bem, a base existe, a interface é linda, o dado tá lá. Mas como é que alguém, na prática, do dia a dia, extrai um volume massivo de histórico sem enlouquecer? Ah, entendi aonde você quer chegar. Porque uma coisa é a gente ler a população atual ali na tela do site. Outra coisa completamente diferente é puxar o histórico diário de 10 anos de uma ação na bolsa, ou o PIB trimestral, e tentar jogar isso dentro de um modelo matemático. Isso não exige que a pessoa pesquisadora seja um gênio da programação do Vale do Silício. Olha, esse é um receio extremamente comum. Muita gente trava nessa parte. Mas a resposta, felizmente, é não. Pelo menos não mais. A comunidade científica construiu várias pontes de acesso que automatizam todo esse trabalho braçal. E como é que isso funciona? O foco principal dessas análises hoje recai sobre a integração com o RStudio. É um ambiente de software livre de altíssimo desempenho, focado em computação estatística. Certo. E o que a comunidade faz ali dentro? Eles criam os chamados pacotes ou bibliotecas. Pense nisso como se fossem mini aplicativos dentro do R, que fazem aquele trabalho sujo, sabe? De ir até o servidor do governo, buscar a planilha, limpar toda a formatação torta e entregar a tabela perfeitinha. Eu imagino que isso elimine totalmente aquele risco terrível de erro humano de ficar copiando e colando célula por célula no Excel, né? Totalmente. Acaba com essa chance de erro. Dá um exemplo real de como isso funciona. Vamos pegar um mercado financeiro como exemplo. Tem uma biblioteca no R chamada Batch Get Symbols. Com umas 3 linhas de código muito simples, a pessoa define qual é o ativo que ela quer. O material usa as ações da Petrobras na B3 com o código PETR4.SA. Certo. Em seguida,
define data de início, digamos 1º de agosto de 2025, e a frequência diária que ela quer. O código se conecta automaticamente aos servidores do Yahoo Finance e retorna toda a série histórica de preços de abertura, de fechamento, máximas e o volume de negociação. E sem precisar baixar um único arquivo CSV na mão. Zero trabalho manual. É impressionante. E o mesmo princípio se aplica para as variáveis macroeconômicas. Se usar o pacote BETS, basta pedir ao software o código 4380. E pronto, a série histórica inteira do PIB trimestral brasileiro é importada. Nossa, que praticidade! E se precisar da meta da taxa Selic, o pacote Get BCB Data resolve isso rapidinho chamando o código 432. Em questão de poucos segundos, centenas de milhares de linhas de dados históricos estão ali na memória do computador, prontas para gerar gráficos ou fazer regressões. Olha, isso é libertador. Então a tecnologia resolveu aquele problema da busca refinada pelos artigos de texto. E também resolveu o pesadelo da extração manual de montanhas de dados numéricos. Exatamente. Mas, pensando bem, isso me leva imediatamente para um novo abismo logístico. Qual? Quem faz pesquisa com essa eficiência absurda toda vai acabar muito rapidamente com uns 10 mil PDFs largados no disco rígido, 300 planilhas de resultados, milhares de citações. Ah, sim, o famoso caos do pesquisador. Pois é. Como é possível organizar isso na hora de sentar para escrever sem surtar tentando formatar regras da ABNT às 3 da manhã? A sanidade mental nesse ponto depende exclusivamente de abandonar práticas obsoletas. Tentar gerenciar citações e bibliografias digitando tudo à mão, prestando atenção em onde vai o ponto, a vírgula, o itálico, em pleno século XXI, bom, é um desperdício imperdoável de capacidade cognitiva. É jogar tempo no lixo, né? Demais. É obrigatório incorporar os gerenciadores de referências ao fluxo de trabalho diário. Ferramentas consolidadas tipo o Zotero, o Mendeley e o EndNote. Como eles ajudam a organizar esse caos? Eles funcionam basicamente como uma biblioteca particular inteligente. Eles armazenam os arquivos em PDF e, de forma automática, já extraem todos os metadados. Quem é o autor, o ano, o volume da revista, o DOI. O arquivo já fica todo catalogado. Isso! Mas a verdadeira mágica acontece mesmo na integração com o editor de texto, como o Word. Com um clique só, o software insere a citação no corpo do texto e constrói a bibliografia inteira lá no final. Seja seguindo aquelas exigências super rigorosas da ABNT ou no formato APA, tanto faz. E se a revista ou a universidade pedir para mudar o formato inteiro de última hora? É a melhor parte. Basta trocar a regra no software e o documento inteiro se reorganiza em, sei lá, 1 segundo. Isso devolve literalmente semanas de vida para o pessoal focar na escrita real da pesquisa. E além de toda essa formatação, o material também aborda aquele ecossistema de avaliação do que foi escrito, não é? Com certeza, a gente tem softwares de busca integrada como o EBSCOhost, tem sistemas para verificar o impacto da publicação através do Journal Citation Reports e também métricas bem mais modernas de impacto online como a Altmetric. E, claro, a gente não pode esquecer dos detectores de similaridade, como o Turnitin e o Authenticate. Eles meio que funcionam como os grandes guardiões da integridade acadêmica hoje em dia, prevenindo plágio. Até o plágio acidental que às vezes acontece sem a pessoa perceber, né? Todo esse ecossistema protege a qualidade do que está sendo produzido. Mas a forma como essa produção circula no mundo mudou muito. Mudou drasticamente com a ascensão das redes sociais acadêmicas. Ah, sim. E os números que a gente vê no material são chocantes. Olha, dizer que são chocantes é até pouco. Quando eu cheguei nessa parte da leitura, eu custei acreditar na escala da coisa. Os dados apontam que o ResearchGate tem 25 milhões de usuários ativos. É muita gente. Isso já é comparável à população de um país inteiro debatendo ciência. Mas a plataforma academia.edu atinge a marca simplesmente astronômica de 266 milhões de contas ativas. É mais gente do que a população inteira do nosso país, tudo conectado num único espaço digital para trocar artigos e fazer debates teóricos. É a consolidação de um grande cérebro global interconectado, sabe?
Essas plataformas já não são mais aqueles repositórios estáticos e chatos só para pendurar currículo e deixar lá. Não, elas têm vida. Muita vida. Elas são fóruns super vitais, onde pesquisadores pedem opiniões sobre as metodologias antes de publicarem e ajudam a divulgar artigos que acabaram de ser aprovados. E as pesquisas que habitam esses espaços são do mais alto nível técnico. O material analisado cita exemplos práticos disso, né? Sim, o material tem exemplos ótimos. O professor menciona um artigo lá no ResearchGate que foi conduzido pelo Eduardo Correia, o Rodrigo Khalili, a Maria Fátima Almeida e o próprio José Peçanha. É aquele estudo super robusto sobre o setor de energia elétrica, certo? Esse mesmo, foi publicado na revista Energies. O trabalho debate a definição de alvos regulatórios para perdas não técnicas de eletricidade. E o estudo propõe uma técnica super inovadora de seleção automática de modelos, focado em regressões de dados em painel. Nossa, é uma ciência duríssima, de alto impacto regulatório, mas que fica ali, disponível para discussão global em tempo real. Exato. E a escala dessas plataformas de rede social é tão monumental que elas próprias viraram um objeto de pesquisa. O material traz um artigo publicado no academia.edu, escrito pelo professor Peçanha, em parceria com a Mônica Barros. E o que eles fizeram? Eles analisaram mais de 17 mil tags de perfis de pesquisadores lá dentro da própria rede. E para isso usaram ferramentas estatísticas bem pesadas. Mineração de texto, lógica fuzzy e análise envoltória de dados, que é a famosa técnica DEA, para conseguir encontrar padrões globais. Espera, eu preciso pausar um segundo. Lógica fuzzy e técnica DEA soam quase como ficção científica para muita gente. Como a gente traduz isso de uma forma simples para quem nos ouve e não é da área da matemática super avançada? Ah, é um excelente ponto. E eu sei que os nomes assustam. Demais. Mas de forma bem simples. A lógica matemática tradicional que a gente aprende na escola é preto no branco, ou é 0 ou é 1. Ou a pessoa pertence ao grupo ou não pertence, não tem erro. Tá, e a fuzzy? A lógica fuzzy aceita o famoso meio termo. Ela é a matemática da imprecisão que existe no mundo real. Ela permite calcular o quão forte é a relação entre diferentes áreas de interesse ali numa rede social acadêmica, aceitando áreas bem cinzentas em vez de categorizações muito rígidas. Nossa, faz todo sentido para redes humanas. E o DEA? Já a análise envoltória de dados, o DEA, é uma ferramenta fenomenal para calcular a eficiência. Ela compara múltiplas entradas e múltiplas saídas para tentar ver qual elemento está operando ali no limite máximo de otimização. Entendi. Usar tudo isso para minerar 17 mil tags e descobrir como é que o conhecimento humano está se organizando de forma orgânica na internet, nossa, é um exercício de metalinguagem científica que é fascinante. É brilhante mesmo, é usar a ciência de dados mais avançada para entender o comportamento dos próprios cientistas. Agora, organizar dados pessoais é uma coisa, mas quando a gente entra no território das chamadas revisões sistemáticas de literatura... Ixi, aí o jogo muda. Muda completamente. A exigência é mapear absolutamente tudo que existe sobre um tema de maneira que seja metodologicamente inquestionável. Eu imagino que planilhas de Excel convencionais devem colapsar super rápido no cenário desses. Colapsam sem a menor dúvida. O rigor de uma revisão sistemática exige o que a gente chama de auditoria de passo a passo. Se um artigo foi rejeitado lá na triagem, é preciso documentar exatamente o porquê. Não dá para simplesmente apagar a linha da planilha. De jeito nenhum. E é aí que brilham muito os softwares que são focados exclusivamente nisso. Plataformas como o Ryan, o Covidence e o Distiller SI. Como é que a dinâmica de triagem funciona na prática nessas plataformas? Pegando o Covidence, por exemplo. O Covidence é maravilhoso para trabalhar em equipes. Imagine milhares de artigos sendo importados para a base. O sistema exige que 2 pesquisadores leiam o título e o resumo de um mesmo artigo, de forma independente e cega. Cega? Como assim? Um não sabe o que o outro votou? Exatamente. O colega não vê a avaliação do outro. Se os 2 disserem sim, é relevante para a pesquisa, o artigo avança de fase. Se os 2 disserem não, ele é excluído. E se rolar uma divergência, o software lança um alerta e exige que haja um consenso ou chama um terceiro avaliador para desempatar.
E o Distiller SR. O Distiller SR também é formidável, mas com um foco muito robusto em manter controles de qualidade rigorosos lá durante a fase de extração de dados e das variáveis dos textos completos depois que eles já foram selecionados. O que isso tudo significa na prática de quem pesquisa? Significa que a tecnologia finalmente conseguiu transformar o fluxo inteiro, deixou de ser aquele trabalho puramente braçal. Punitivo até, né? Sim, super punitivo. De ficar marcando linhas com caneta marca-texto amarelo em pilhas intermináveis de papel impresso, para se tornar um esforço que é verdadeiramente estratégico e crítico de análise. E, olha, falando em automatizar o braçal e elevar a estratégia, a gente chegou no grande elefante na sala do nosso assunto de hoje. Ah, eu já sei de quem você está falando. É impossível analisar o cenário atual da informação sem encarar a revolução da inteligência artificial, né? Com certeza. A IA já cruzou aquela fronteira distante de ser um mero futuro promissor e já fincou bandeira firme como o presente consolidado em todos os laboratórios e universidades. O ecossistema mapeado no nosso material revela que a IA agora atua em várias camadas distintas de profundidade, começando pela camada mais visual, que é o mapeamento rápido da literatura. Então, o que isso tudo significa no dia a dia? A gente está falando daquelas ferramentas visuais, como o Litmaps e o Research Rabbit, certo? Eu particularmente gosto de pensar nelas como construtores de árvores genealógicas de ideias. É uma metáfora visual muito precisa, porque o fluxo clássico de procurar referências ali na bibliografia de um PDF que você já leu é super linear e bastante lento. Dá muito trabalho achar a raiz de uma ideia. Dá, né? No Litmaps a dinâmica é outra. Basta a pessoa inserir um artigo seminal ali, o principal, a partir dali a inteligência artificial simplesmente varre os bancos de dados globais e desenha um gráfico dinâmico para você. Uma verdadeira árvore mesmo, mostrando todos os ancestrais teóricos que influenciaram aquele artigo no passado. E também todos os descendentes que citaram ele no futuro. Exato. Identificam-se as raízes metodológicas e também os ramos mais recentes daquele debate em questão de minutos. É algo que levaria meses de escavação manual na biblioteca. Impressionante. Depois desse mapeamento visual majestoso todo, a gente tem o enfrentamento com o texto denso em si. E o material destaca 3 nomes aqui: o Elicit, o SciSpace e o próprio Copilot da Microsoft. Qual é a mudança fundamental de paradigma aqui? A mudança mais fundamental é que a gente passa a interagir com o documento de forma ativa. Um arquivo PDF não é mais uma página inerte, estática. Ele se torna, na verdade, um banco de dados consultável. Então, em vez de ler tudo, eu pergunto para ele. Tipo isso. Em vez de varrer 30 páginas de papel buscando o tamanho de uma amostra, a pessoa pergunta isso diretamente para o Elicit. O SciSpace, por exemplo, permite que o leitor selecione um parágrafo que é incrivelmente denso, cheio daqueles jargões que não são da sua área principal, e peça simplesmente para a IA reescrever aquilo de uma forma bem simplificada. Isso ajuda demais a transitar por outras áreas. Muito. Ou pedir para resumir quais foram as grandes limitações daquele estudo específico, sem precisar ler a conclusão inteira. Em paralelo, a gente tem os grandes modelos de linguagem, tipo o ChatGPT, o DeepSeek e o Notebook LM do Google, que funcionam como grandes conselheiros incansáveis para a fase de ideação, estruturação e tradução complexa, né? Uhum. Essa assistência avança até o temido momento da tela em branco na hora de redigir. A ferramenta Genie.ai é mencionada lá no texto como um braço direito na hora da escrita. Ela vai sugerindo fluidez entre os parágrafos, ajudando a manter o rigor do tom acadêmico e ainda integra citações de forma supernatural no texto gerado. É uma ajuda e tanto. Soa como o paraíso da produtividade para quem pesquisa. Quase mágico, não é? Dá até a sensação de que a máquina pode conduzir o projeto intelectual sozinha hoje em dia. E é exatamente aqui que a gente precisa puxar, e puxar fortemente, o freio de mão de toda a nossa audiência. Porque a mensagem final das análises do professor Peçanha aborda exatamente o maior perigo de toda essa facilidade. É o pilar central da integridade para qualquer pessoa que navega nesta nova era da ciência. E olha, a advertência dele é claríssima. Se conectarmos isso ao cenário geral,
A utilização de todas essas ferramentas formidáveis de inteligência artificial, de forma alguma, elimina a necessidade absoluta de ler criticamente os artigos originais e as fontes primárias. De forma alguma. A inteligência artificial foi desenhada pelos humanos para ser um excelente copiloto, mas ela não tem a capacidade moral nem a capacidade contextual de ser a comandante de uma pesquisa. Fazendo uma analogia meio mundana aqui para o pessoal que acompanha a gente, delegar a leitura crítica a um resumo gerado por IA é tentar fazer a resenha analítica e super profunda de um filme vencedor do Oscar, mas apenas lendo a sinopse dele na internet. Nossa, é bem por aí. Fica vazio. Fica, né? Pode até ser que a sinopse acerte a estrutura da história. O herói enfrenta o desafio e vence no final. Mas perde-se absolutamente toda a nuance. Perde-se a ironia de um diálogo bom, perde-se a complexidade da direção de arte, as ambiguidades dos personagens, os vieses sutis. A resenha vai ficar vazia, vai ficar super rasa. Se o entendimento for terceirizado para a máquina, o resultado é um pensamento homogeneizado e pobre. Esse é o grande perigo metodológico da coisa toda. E tem também o perigo operacional bem prático. Modelos de IA generativa sofrem muito de um fenômeno que a computação conhece como alucinação. A IA mente, basicamente. Elas são brilhantes em prever qual palavra estatisticamente deve vir a seguir na frase. Mas elas não compreendem de verdade a verdade dos fatos. O IA pode facilmente inventar uma citação que está perfeitamente formatada na regra da BNT de um artigo que simplesmente nunca existiu. Isso é perigosíssimo para uma tese. Muito. Ou ela pode simplificar um debate metodológico de forma totalmente incorreta. E no fim do dia, quem é que assina a publicação? É o ser humano. A responsabilidade por falhas éticas, por invenções e pela mediocridade da análise recai inteiramente sobre os ombros de quem não abriu a porta para checar os fatos. Exato. A tecnologia acelera a viagem, mas o ser humano precisa manter as mãos no volante o tempo todo. Que arremate essencial. Chegando aqui ao final dessa nossa jornada incrível de hoje, vamos recapitular bem rápido a espinha dorsal do nosso mergulho. Nós abrimos caminho na tempestade de informações, dominando aqueles indexadores textuais rigorosos. E aplicamos filtros cirúrgicos com a ajuda da lógica dos operadores booleanos que a gente conversou, lembra? Sim. E depois, nós cruzamos a ponte da teoria para o pragmatismo empírico. Vimos que bases de dados governamentais e macroeconômicas monumentais estão de portas abertas para a pesquisa. E que ferramentas como o RStudio transformaram a dolorosa extração manual de planilhas em rotinas automatizadas e elegantes de só algumas linhas de código. Na sequência, evitamos o caos absoluto, organizando a nossa biblioteca pessoal usando os gerenciadores de referências, que poupam madrugadas a fio de formatação. E percebemos que o mundo acadêmico pulsa vivo e de forma mega colaborativa em redes sociais que são gigantescas. E a gente culminou nossa discussão equilibrando todo esse potencial revolucionário de mapeamento visual e sumarização das IAs com a responsabilidade inegociável da leitura primária. Aquela leitura crítica e profunda que tem que ser feita por parte do ser humano. É, sem dúvida, o passaporte completo para transitar hoje na fronteira do conhecimento atual. O que me leva a perguntar para a gente encerrar, qual o último pensamento ou provocação que a gente pode deixar no ar para quem nos ouve processar nas próximas horas? Olha, ao longo dessa jornada de análise que a gente fez, ficou muito claro como os softwares modernos e os algoritmos de busca são espetacularmente eficientes em filtrar os ruídos indesejados. Eles cortam as distrações e entregam com extrema precisão apenas aquilo que a gente solicita a eles. Mas isso traz uma consequência meio oculta. Se a busca por novidades e a leitura forem inteiramente delegadas à curadoria impecável da inteligência artificial, será que a gente não caminha a passos largos para a extinção da serendipidade científica? A serendipidade, que conceito fantástico para a gente trazer aqui. A serendipidade é aquela epifania genial,
sabe? Aquela descoberta que vale ouro, que só acontece quando, por puro acidente mesmo, os nossos olhos tropeçam num parágrafo, num gráfico ou num conceito que parecia ser totalmente irrelevante, mas que estava ali no meio de um livro denso que a gente sequer planejava ler naquela tarde. Aquela coisa não planejada. Exato. Se a tecnologia passar a filtrar o mundo para que a gente veja apenas aquilo que dissemos a ela que queríamos ver, como será possível descobrir as respostas fundamentais que a gente nem sequer sabia que precisava procurar? Uau! Que provocação maravilhosa para encerrar o dia de hoje. Uma mente aberta e observadora sempre vai ser o algoritmo mais avançado já criado por nós. Fica aqui o desafio prático para nossa audiência. Absorvam essas ferramentas incansáveis, apliquem sim essas táticas de dados para escalar os seus projetos, mas acima de qualquer coisa, protejam o espaço para a divagação humana. Deixem a mente vagar. Não permitam que a eficiência robótica elimine o prazer indomável da descoberta pelo puro acidente. Mantenham o radar sempre ligado e as portas do acaso sempre abertas. Nosso muito obrigado pela escuta atenta de quem ficou até aqui neste nosso mergulho profundo e nos vemos na nossa próxima análise.